Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo e a comunhão de Deus e Espírito Santo estejam conosco. Nesse momento em que queremos refletir nas palavras do Evangelho do culto de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 44 a 52, destacando a seguinte pergunta para a nossa reflexão: qual o valor que damos ao reino de Deus? Que Deus esteja a nos abençoar e nos orientar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, neste culto nós temos mais algumas parábolas que Jesus está contando, está anunciando ao povo. Estas parábolas não trazem as suas explicações, como Jesus fez nas outras duas, dos últimos dois cultos que nós ouvimos, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, porque aqui não é necessário explicações. Aqui está muito claro o que Jesus está falando, tanto é que ao final do texto lido de hoje, Jesus pergunta aos discípulos: entenderam o que eu disse? Entenderam estas coisas? E eles respondem sim. E aqui é muito importante ver se nós também entendemos o que Jesus está nos dizendo com essas parábolas e se nós também estamos aplicando estes ensinamentos para a nossa vida. Lembramos as duas parábolas dos cultos passados, parábola do semeador, onde o semeador semeia a semente em vários solos, uma semente boa, e em cada solo que ela cai, ela produz um resultado. Ele semeou no caminho e os pássaros a comeram. Semeou entre as pedras e, como não tinha uma raiz muito forte, não conseguiu enraizar-se, o sol veio e queimou aquelas sementes, não houve tempo de frutificar, não houve tempo de produzir. Outra parte caiu entre os espinhos. Quando estava começando a sair, os espinhos sufocaram esta planta e também não frutificou. E outra parte caiu na terra boa, e ali sim ela produziu 30, 60, 100 por cada semente. E na parábola da semana passada, onde nós tivemos presença do pastor Leocir, de Rondonópolis, que conduziu a mensagem, parábola do joio e do trigo, mostrando, nesta parábola, que nós estamos no mundo com pessoas que não são cristãs e não devemos pedir que Deus as arranque do campo do Senhor, mas nós temos que continuar produzindo os frutos para que estas pessoas possam mudar de joio para trigo. E então chegamos no texto de hoje. E o texto de hoje, numa primeira olhada, dividido em 3 tópicos, podemos até chegar a dizer que eles não têm muita coisa entre si, mas são 3 textos importantes para a nossa reflexão. Então, vou primeiro falar de cada um destes textos e depois, ao final, nós vamos ver como que nós podemos uni-los para a nossa vida cristã. Então, a primeira parte do texto bíblico de hoje, Mateus 13, 44 a 46, traz as parábolas do tesouro escondido e da pérola. E o texto bíblico diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Esse texto está nos mostrando que o reino de Deus, o reino do céu, é a coisa mais importante que há na terra. Compara com este tesouro, e
aquele que achou esse tesouro esconde naquele campo que ele achou e faz de tudo para adquirir aquele campo, para aquele tesouro ser dele. É muito importante nós olharmos e vermos se nós estaríamos dispostos a fazer isso. Ainda na parábola da pérola fala, né, que o comerciante que achou uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem para ficar com aquela pérola. E assim nós temos que olhar a nossa vida. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de todas as coisas para estarmos juntos do Senhor? Não é somente dentro da igreja. O estar junto do Senhor quer dizer viver a nossa fé em todos os momentos. Não sermos joio, mas trigo. Porque o joio, ele ainda dá uma aparência de trigo quando ele está crescendo. E só vai saber realmente separar lá no final, na colheita. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós temos que vender tudo que nós temos. Não é vender, jogar todo o nosso patrimônio fora e reverter o dinheiro para a igreja. Não. Vender tudo o que nós temos, biblicamente, nesta parábola, quer dizer, as outras coisas não têm mais importância do que a minha vida com o Senhor. Seja, novamente digo, no templo ou fora dele. Constantemente sendo um servo de Deus. E até é importante nós lembrarmos as palavras que nós ouvimos na leitura de Deuteronômio, capítulo 7, principalmente o versículo 6 e 7. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e os escolheu não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas vocês, o povo de Israel, foi escolhido porque Deus assim o quis. Como aplicar isso, trazer para a nossa vida? Nós fomos escolhidos por Deus no batismo, na sua palavra. Não por mérito nosso, não por dignidade nossa, não porque nós somos melhores que as outras pessoas. Deus nos escolheu porque assim Ele o fez, para que nós anunciemos a sua palavra, para que nós valorizemos o tesouro, a pérola, que é a palavra de Deus para a nossa vida, a ponto de muitas vezes vendermos tudo o que nós temos, ou seja, abrirmos mão até de prazeres mundanos, muitas vezes até de relacionamentos, para estarmos fiéis ao Senhor. Porque tudo que nos afasta de Deus, nos afasta da salvação. Por isso é importante sempre vermos como eu estou priorizando o reino de Deus em minha vida. E isso passa pela nossa adoração, mas também pela nossa vida no nosso cotidiano, como Martinho Lutero dizia, nas nossas vocações. Nós nos aproximamos de Deus no culto para sermos alimentados por Ele, para louvarmos a Ele, para darmos testemunho de que Ele é o nosso único Deus. E quando nós saímos porta fora do templo, nós devemos testemunhar o que nós vimos e ouvimos aqui. Porque aí entra a segunda parábola, ou melhor, a terceira parábola, a segunda parte deste texto, a parábola da rede, onde é dito assim: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são colocados dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora.
No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Essa parábola da rede, ela está intimamente ligada ali à parábola do joio e do trigo, né? Onde fala que no dia da colheita, ou no dia que a rede vai ser tirada da pesca, que é o dia do juízo final, ali haverá separação dos crentes com os descrentes, daqueles que confiam em Cristo, daqueles que não confiam em Cristo, daqueles que dedicam a sua vida ao seu Salvador, porque foram alcançados pelo seu amor, daqueles que não dedicam a sua vida ao seu Salvador, ou ainda aqueles que só fazem isso por interesse. Porque assim, por interesse, não é a verdadeira fé que habita o coração. Então esta parábola vem a nos perguntar: eu quero ser um peixe que vai ser colocado no cesto, ou eu quero ser um peixe que vai ser descartado, que vai ser jogado fora? Assim como a parábola do joio e do trigo nos faz a seguinte pergunta: eu quero ser trigo e ser colhido para ser colocado no depósito, ou eu quero ser joio e ao ser colhido ser queimado? Como filho de Deus, como cristão, eu tenho que querer ser trigo, eu tenho que querer ser o peixe que é colocado no cesto. A rede de Deus foi lançada no mar, que é o nosso mundo. E nós vamos estar aqui entre pessoas que necessitam ouvir do amor de Deus, que precisam ser confrontadas com os seus pecados, e que precisam, depois de confrontadas com os seus pecados, reconhecem o seu erro, se aproximam do Senhor, como nós fizemos nesse culto, e pedem perdão, e prometem, e assim o fazem para uma mudança de vida. Então, a conversão que o Senhor faz na nossa vida, ela nos faz não querermos seguir da mesma maneira como as pessoas do mundo, pecadores ao nosso redor. Mas Deus também não nos tira destes pecadores. Deus nos escolheu. Voltamos lá para lembrar o texto de Deuteronômio. Deus nos escolheu não porque somos os melhores, mas Ele nos escolheu para tocarmos aqueles que estão ao nosso redor. Quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos como o povo de Israel tinha que cumprir determinadas regras, e os outros não precisavam. E eles precisavam fazer isso, eles tinham que fazer isso, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Nós também somos escolhidos do Senhor. Deus veio tocar o nosso coração. Deus colocou a sementinha da fé no nosso coração, através do batismo, através da palavra. Ele alimenta esta fé através da Santa Ceia, através da palavra, para que nós possamos alcançar outras pessoas, que talvez são melhores do que nós em alguns aspectos. Mas nós fomos chamados para testemunhar esta palavra. Todos estamos na mesma rede. Poderíamos dizer que a nossa cidade é uma rede do Senhor, com peixes bons e ruins. Ou o nosso bairro é uma rede, com peixes bons e ruins. Ou ainda nosso trabalho é uma rede, com peixes bons e ruins. Ou ainda mais íntimo, a nossa família é uma rede,
com peixes bons e ruins. Ou seja, pessoas que nós conhecemos que não creem em Jesus, infelizmente, vão ser condenadas. Não somos nós que convertemos. Isso é trabalho do Espírito Santo. Mas nós podemos testemunhar isso. Nós podemos falar desse amor maravilhoso de Jesus. Nós podemos falar o quanto nós ficamos tristes quando nós pecamos. Não precisamos ficar apontando o dedo para o pecado do nosso próximo, mas darmos o testemunho de que o pecado não faz bem para nós, mesmo que em certos momentos o pecado até nos dê prazer momentâneo, mas nos condena. Por isso é necessário nós testemunharmos a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor, principalmente para aqueles que nós sabemos que não creem em Jesus. Em qualquer uma destas redes que eu falei, até na rede da rede social que nós temos, também é uma rede que o Senhor joga, e nós, como peixes bons, assim espero que todos nós sejamos, crendo em Cristo como nosso Salvador, e assim nós podemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor para ouvirem a palavra do Senhor, para o Senhor agir no seu coração. E então chegamos no último texto. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam estas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Deste texto eu quero ler a explicação da Bíblia de Estudo da Reforma, que diz assim: com esta parábola, Jesus encoraja seus discípulos a imitar o pai de família, que traz o alimento para sua família e convidados. Jesus havia treinado seus discípulos a serem mestres para o reino dos céus. Ao ensinarem, eles deveriam trazer tanto o velho quanto o novo. Sem abrir mão do Antigo Testamento, deveriam acrescentar o Novo Testamento. O Antigo Testamento deveria ser entendido como base na nova revelação que haviam recebido do Pai. Pastores, professores cristãos e alunos da Palavra de Deus, que até eu colocaria pais e mães cristãos, continuam a seguir esta prática hoje. Toda a Escritura Sagrada ensina lei e evangelho e pode tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Coisas novas e coisas velhas. Jesus ensinando através de parábolas, coisas novas. Em determinados momentos, ele fazia uso da palavra do Antigo Testamento, citava Moisés, citava os textos dos Salmos, dos profetas. E isso aqui quer nos trazer para duas coisas importantes. A primeira delas, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Toda ela é importante e toda ela é cristocêntrica. Cristo é o centro. O Antigo Testamento é sombra de Cristo, só existe por causa de Cristo. Se tirarmos Cristo, o Antigo Testamento perde todo o seu valor, toda a sua essência e todo o seu entendimento. Então é necessário nós olharmos a Bíblia como a palavra do Senhor completa. E depois, uma outra coisa importante, estamos vivendo aí no ano 2023, com tanta tecnologia, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Nenhum de nós mais usa uma máquina de escrever, que coisa obsoleta. Nossos celulares cada vez menores, não é mais aqueles tijolões, ou ainda aparelho fixo, a linha fixa de telefone, muito raro encontrarmos.
e tantas outras coisas que foram se modernizando e deixando as outras coisas para trás como obsoletas. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. O ensinamento do Senhor não muda. E as explicações da palavra do Senhor também não mudam. Nós, como cristãos luteranos, somos confessionais. As nossas confissões luteranas, devemos valorizar os hinos do nosso inário, porque muitas vezes as nossas confissões e nossos hinos estão sendo deixados de lado por pregadores da internet, por ensinos de autoajuda e ainda por músicas modernas, ditas gospels. Podemos usar as coisas novas? Podemos. Mas ao lado das coisas velhas. E nós devemos saber o que de novo é bom e o que de velho é bom. E utilizar isto. Se simplesmente pegarmos tudo que é antigo, toda a nossa herança histórica da igreja luterana e colocá-la de lado para pegarmos somente o que é novo, nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor e não estamos entendendo este texto. Então devemos utilizar coisas novas e velhas, devocionários que usamos com as nossas crianças para os netos e também o que é lançado de novo. Usarmos a palavra do Senhor como ela nos é dada, alguns ainda com carinho, lembrando das traduções antigas que utilizávamos, mas também fazendo uso das novas, utilizando sempre o que o Senhor nos coloca para nos alimentar e nos fortalecer. Porque só assim, valorizando o velho e o novo, firmado na palavra do Senhor, firmado em Cristo, é que nós poderemos priorizar o reino de Deus. Também nas formas de adoração e de cultuar a Deus, e também na forma de vivermos mundo afora. Sim, talvez uma das coisas que realmente foi perdido é a ética e a moral cristã de vivermos uma vida íntegra na sociedade. Muitos irão dizer, isto é coisa do passado, isso já passou. Nossa sociedade evoluiu, mudou. Há muita coisa que está sendo deixada de lado e ao deixar de lado prejudica a pessoa, a sociedade e acaba afetando também a vida da igreja aqui neste mundo. Por isso nós temos que priorizar a palavra de Deus. Nós temos que considerá-la realmente como este tesouro maravilhoso e fazermos tudo que estiver ao nosso alcance para nós estarmos com este tesouro em nossas mãos. O apóstolo Paulo escreveu, nada pode nos separar do amor de Deus. E eu pergunto, será que não? Deus quer que nós estejamos bem juntinhos dele. Mas às vezes nós queremos dar um chega para lá em Deus. Por isso é necessário lembrarmos o hino que nós cantamos antes das leituras, depois das leituras, antes do Evangelho. Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel conosco. Nós é que muitas vezes não somos fiéis a Deus. Por isso devemos olhar o que o apóstolo Paulo diz e realmente respondermos com ele. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem doença, nem tristeza, nem trabalho, nem família, nem prazer, nada. Mas eu vou estar firmado e apegado ao Senhor e assim vivendo a minha vida aonde Deus me colocou. Com Ele lado a lado no meu trabalho, na minha família, também nos meus momentos de lazer. Que nós realmente possamos ter a alegria de sabermos que nós somos os peixes que vão ser colocados no cesto. E que nós fiquemos tristes
quando nós sabemos, principalmente das pessoas que nos cercam, com quem nós podemos conversar, que estão vivendo como peixes que serão descartados. Logo, nós devemos fazer o possível para que estas pessoas que nós nutrimos um carinho, que nós amamos aqui neste mundo, também possam estar conosco no cesto. E não o contrário, não elas nos levarem para fora do cesto. Deus quer que nós testemunhemos a sua palavra, busquemos o seu reino e, como cantamos, buscai ao Senhor e vivei. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.